arte marcial mais antiga do mundo, mas não se sabe nem mesmo precisar quando ele surgiu, já que o uso do arco e flecha vem desde os primórdios da humanidade. Mas mesmo com tanto tempo, o Kyudo só chegou ao Brasil em 2008. Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, Shikemasa Sojobo falando. E hoje nós vamos contar a história do Kyujutsu e do Kyudo no Brasil. A repórter não tem culpa, ela leu na Wikipédia e não é bem assim. Kyudo e Kyujutsu chegaram muito antes de 2008 no Brasil. Vamos conhecer esse lado tradicional, hoje nós vamos falar isso, que essa matéria vai sair Brasil e Japão. Domo arigatou gozaimasu. Tudo começa em 1908 com Kasato Maru e a chegada dos imigrantes no Brasil, japoneses. Eles trouxeram as suas tradições e, obviamente, as suas artes marciais. E em algumas dessas fotos, se você reparar, tem uma ou duas pessoas sempre portando arco. E os imigrantes treinaram o Kyujutsu no Brasil durante esse período, e não só em 2008. É importante a gente frisar que Kyujutsu e Kyudo moderno são coisas diferentes, e principalmente o Kyudo moderno difere do Kyudo que foi montado um pouco lá na era Meiji, né, por volta do século XIX. O Kyudo moderno ele foi uma criação pós também Segunda Guerra Mundial, como são nos moldes hoje. Só para vocês entenderem, a Federação Internacional de Kyudo foi montada em 2008 para 2009. Portanto, muitos estilos de Kyujutsu, apesar de se apresentarem, até se congregarem algumas coisas do Kyudo moderno, eles não têm graduações em conjunto com o Kyudo moderno, e também tem eventos completamente separados, né? E alguns desses estilos vieram para o Brasil, dentre eles o Ogasawara Ryu e o Reiki, Satsuma Reiki Ryu. Para entender essa história, a gente tem que entender a vinda de um imigrante muito especial para o Brasil, que foi Mitsuji Yoshimatsu Sensei. Com a palavra, sua neta, Satie Yoshimatsu. Eu estudei em escola japonesa, em casa a gente só falava japonês. Depois da porta de casa para fora, eu tinha que tomar uma postura ocidental. Então, para mim, desde criança, eu sentia esse conflito. Hora eu tinha que ser geisha e hora eu tinha que ser cabocla, para sobreviver nesse país. Eu sou de uma descendência de famílias de ancestrais que vêm de uma linhagem de samurais, né? E vovô, ele foi criado dentro do palácio. Ele aprendeu todas as artes marciais, desde a esgrima, arco e flecha. Então o Yoshimatsu Sensei trouxe para o Brasil o Iaido, o Iaijutsu, né? O Batojutsu, o Kenjutsu e também o Kyujutsu. Ele já praticava essa arte. Só que você não pode pensar como agora. Naquela época eles tinham muitas dificuldades para treinar por causa das proibições. As diferenças culturais, as pessoas não compreendiam essa cultura japonesa. Basicamente o índio entenderia, né? Mas as pessoas da cidade muitas vezes não entendiam essa questão. E principalmente a dificuldade de se conseguir os materiais de treino. As espadas, os arcos, isso entrava aqui muito escondido no Brasil. O grande discípulo de Yoshimatsu Sensei foi Tsukimoto Akira Sensei, também descendente de samurai. Os seus familiares, o avô dele, o pai dele eram amigos de Yoshimatsu Sensei, e o Sensei Tsukimoto recebeu um Menkyo Kaiden pleno do estilo Shintoryu. Então o panorama no início da imigração era esse. O treinamento acontecia de Kyujutsu, de Kenjutsu, de diversas práticas, principalmente no interior de São Paulo, Marília, Maringá, no Paraná. E aqui nós vemos a primeira demonstração com torneio de espada, arco e flecha, né? O Kyujutsu, o Geken, o Batojutsu, o Kembo. Muita coisa aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul em 1919, e isso foi documentado. Primeiro, que o Tsukimoto Sensei era um erudito e guardava tudo, e segundo, que no Bunka, em São Paulo, em diversos bunkyo existem arquivos, documentos, matérias de jornais da colônia japonesa, tudo guardado. E para a felicidade ou infelicidade de muitos, nós participamos dessa história.
São Paulo, Goiânia, tiveram um papel crucial no arco e flecha aqui no Brasil, no Kyujutsu. Associação Japonesa de Santos, no qual eu dei aula por mais de 12 anos lá. Além do dojo, a gente tinha uma forja lá onde a gente confeccionava as espadas, tem vídeo disso aqui, e os primeiros arcos reconstruídos foram feitos lá na década do final de 90. Em São Paulo também é importante falar do papel da cooperativa de Cotia, qual o Otaki Jason Sensei participou ativamente com o Hosokawa Sensei e o Yagyu Shinkageryu, e em Vargem Grande Paulista o Kyujutsu também era praticado. Outra peça importante nessa história é Koiko Ogasawara Sensei, que aqui em São Paulo lecionou no dojo de Tsukimoto Sensei, e todos nós treinamos com ela e fomos preparados no estilo Ogasawara, uma descendente do Ogasawara no Brasil. Isso tudo no começo da década de 90, final da década de 80. Muitas fotos daquela época maravilhosa. Eu, Sensei Akira, meu irmão, o pessoal do dojo. Maravilhoso ter vivido tudo isso. Então, espada, arco, lança, Jujutsu, Aikijujutsu, Tsukimoto Sensei, Aoki Sensei, Akufutagawa Sensei, a Koiko Sensei também, né? Ogasawara. Nossa, quanta coisa boa. Isso aqui é o Sensei Akira dando aula no Saga Kenjinkai, a casa dos Kishikawa. Junho de 1983, Saga Kaikan. Eu tenho mais fotos lá. Fotos do Yoshiaki Kishikawa aprendendo com meu mestre, por exemplo. Da Michiko Kishikawa, mãe do Jorge Kishikawa, aprendendo com o Sensei Akira. E tem muita coisa, muita história. Tsukimoto Sensei escrevia regularmente para os jornais japoneses, em japonês e em português, sobre Budô, Bujutsu, sobre os samurais, e saiu em diversas revistas na época. E aqui eu, meu irmão, Tsukimoto Sensei, no Aichiken Jinkai. Como nós falamos anteriormente, a dificuldade dos Nihonjin era o arco, assim como também, claro, a espada. Na questão do arco, o bambu brasileiro é muito frágil, então não existia aqui ainda o bambu japonês. Isso veio a ser plantado depois, através das próximas gerações, e que cresceu bem, tanto no Paraná quanto em Registro, quanto no Rio Grande do Sul. O bambu madake, que é onde se faz as flechas, o bambu mussô para fazer o arco, o bambu quechô também, não só para isso, para fazer o shinai também, tudo era muito difícil. Então a gente não tinha o material adequado, tudo tinha que ser adaptado. Mas os japoneses não se entregavam, eles arrumaram uma solução genial. E a solução foi o arco indígena brasileiro, feito daquela palmeira siriva, tucuna, as flechas também. Mas eles não simplesmente pegavam esses arcos e treinavam, eles remodelavam esse material no arco de Kyudo. Comunidades japonesas que estavam no Pará, na Amazônia, no Mato Grosso, como a gente viu, e as daqui de São Paulo, eles faziam troca com os índios e pegavam esses materiais. Eu mesmo treinei bastante com um arco feito de palmeira indígena, só que ele era remodelado através do vapor, no molde, pelo formato dos arcos japoneses, já que ambos eram bem fortes, bem capazes, e as flechas eram remontadas também com pontas forjadas, cortadas no tamanho adequado para se fazer Kyujutsu, e as penas já eram maravilhosas, porque aqui no Brasil temos pena de árpia, temos pena de falcão, de coruja. Essa foi a solução genial, usar arco indígena. E foi isso que aconteceu durante muito tempo, até que nós desenvolvêssemos os materiais. Então, já por volta do final da década de 90, já tínhamos os bambus necessários, e aí começamos a fazer as flechas de bambu, os arcos e as primeiras exposições.
a gente desenvolveu o primeiro Hankyu, para depois a gente partir para o Yumi grande. E foi uma pesquisa bem legal. Isso é um vídeo bem antigo, isso lá do finalzinho dos anos 90. E fotos desse trabalho, né, todo que a gente teve, fazendo as flechas, os primeiros Hankyu. E foi sensacional. Usamos esses Hankyus até hoje no dojo. Feitos em bambu, com 2 lâminas, né, depois com 3 lâminas. Então foi uma pesquisa muito extensa, que aliás dura até hoje, né? Então a gente fazendo vários tipos de arcos, de vários materiais. E inclusive junto com o Takezo Sensei e o Jason Sensei desenvolvemos os primeiros arcos em fibra de vidro e depois fibra de carbono aqui no Brasil. A vantagem do fibra de carbono, fibra de vidro sobre o arco de bambu natural é que ele não sofre o estresse que o bambu sofre. Então ele pode ficar armado, que ele não perde tanto a tensão, a capacidade, né, de impulsionar a seta, a sua tensão, a sua potência. Então, enquanto essa galera nem sonhava que tinha tudo isso acontecendo no Brasil, a gente já estava fazendo flecha, a gente já estava fazendo arco japonês, estava fazendo exposições que aconteceram em Brasília, Goiânia, Santos, São Paulo. E a gente desenvolveu muito material para vários tipos de arqueiros aqui no Brasil e, claro, para os artistas marciais. Então a gente fez muito tipo de arco e, claro, sempre buscando e apresentando e mostrando o estilo em várias formas. Então, só que antes de 2008, todo esse material que vocês estão vendo aqui nessas fotos, tudo aconteceu entre 1998 até 2000, mais ou menos. Nós montamos a guilda dos artesãos e construtores e montamos muitos arcos, Hankyu, Yumi, Dai-Yumi, Ko-Hankyu, enfim, arcos ocidentais também, as espadas, vários tipos de armas, shuriken, tanto, katana, wakizashi, daisho, yari, naginata, enfim. E o arco, claro, sempre como é o estudo aqui da nossa matéria, e as flechas foram evoluindo cada vez mais a gente foi chegando num denominador comum de acabamento. E uma coisa muito importante também, exportamos arcos. E uma característica desse arco japonês brasileiro é que ele não precisa ter a corda para a direita ou mais para a esquerda, ele pode ficar com a corda batida ao centro, porque a madeira dele não racha. O Brasil tinha dificuldade no bambu, mas nós temos madeiras excelentes, dentre elas a guaivira, o roxinho. Então a gente tem madeiras aqui maravilhosas, né? Então o miolo desses arcos, eles não racham como o arco japonês de bambu tradicional acaba rachando, e por isso eles criaram um mecanismo para o arco ter que girar no disparo. O nosso arco não necessariamente precisa girar a corda no disparo, não vai acontecer nada com o arco, ele não vai rachar por causa disso. Eu uso arcos já que nós confeccionamos há 30 anos, o meu primeiro arco está no dojo até hoje, que nós confeccionamos, tem vídeo dele aqui no canal e da gente demonstrando com ele. Eu uso o tempo todo, é um arco marrom e ele nunca me deu problema. Mais de 30 anos disparando, feito de bambu e madeira, e muitas vezes eu não preciso girar o arco na mão e ele não racha. E fizemos armaduras também, e fizemos tanta coisa aqui na guilda. Um item necessário para se treinar o Satsuma Reki-ryu é que nesse estilo, quando se acaba as setas, o arco se transforma numa lança. E nós criamos a lança para acoplar no arco. O que é isso que você está fazendo? Esse aqui é um arco Satsuma, um arco de guerra. Quando acabam as flechas, ele se transforma numa lança. E o centro dele é todo de metal também, para você
usar como defesa. Coisas da guilda. Satsuma Rekisha, aqui vamos nós. Os. Dr. Jean Eikisan, um dos meus alunos, disparando com arcos que nós desenvolvemos nesse período na guilda. Ele também é um excelente artesão de arco. Tudo antes de 2008, né? Então, veja o que rolou antes de 2008. Aqui em 1999. Abre a boca dessa flecha aí. Deixa ela bem fechadinha. Abre a boca. Eu quero uma cruz perfeita. Tá? Então, isso é muito importante. O arco japonês, ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele é muito frágil. Se a gente puxa ele assim, pode quebrar o arco no meio. Então, a gente tem que tensionar circularmente, como um ticum. Então, abraçando o céu. Por isso o nome da Índia, né? Grande céu. Bom, isso foi uma coisa que eu aprendi com meu mestre, é uma dança antiquíssima, de origem da Índia, do Mahabharata. E é Arjuna, né? É a habilidade do arqueiro, inclusive de se disparar com uma perna só, com as posturas da yoga, né? Então, a yoga dos kshatriyas, né? Dos guerreiros. Então, uma das atividades dos japoneses aqui no Brasil era o Kembo, o Shibo, o Mai, né? A dança tradicional. E o arco não poderia faltar, e isso é muito difícil. Existe muito equilíbrio, muita concentração. Isso aqui nós apresentamos no ano 2003, se eu não me engano, 2004, uma coisa assim, nessa universidade.
Isso aqui foi gravado no dojo do Gonzaga, em Santos. E lá está o arco e flecha, o meu arco. Então, desse período também, entre 1999 até 2006, mais ou menos. 2007, apresentando perto da Avenida Paulista, Nacional Dojo lá na Rua Augusta, em São Paulo, lá no Centro Financeiro de São Paulo. E aqui, lá na Associação Japonesa, no Salão Imperial, no andar de cima, demonstrando Kyudo e Kyujutsu. Nós treinávamos tanto dentro do salão quanto na parte de fora, onde havia o pátio com o estacionamento. Havia uma grande área que nós fizemos lá para o Kyujutsu e para o Kyudo, com anteparo de madeira, e tá tudo filmado aqui. Yoshimatsu Sensei deu aula neste local, depois o Tsukimoto Sensei, e depois fomos nós, quando nós assumimos o dojo, tanto eu quanto meu irmão. Então, de um lado nós tínhamos a pesquisa de fazer os arcos, né, de reconstruir isso. Ainda usávamos os arcos de Siriva, né, e Tukuma, e também ensinar. E nós ensinamos muitos arqueiros em Santos, muitos. A gente passou por lá mais de 40 pessoas a treinar a técnica, né? Então a gente tem esse período que foi do começo da imigração, depois houve uma pausa, obviamente, no período da Segunda Guerra Mundial, e depois a prática retorna com muita força no interior de São Paulo, aqui também no Paraná também, né, no sul do país e também no norte do país, né, onde havia comunidade japonesa, o pessoal treinava a técnica do Kyujutsu. Lembrando que Kyudo e Kyujutsu, para o imigrante, não tinha separação, não havia essa ideia, era aprender a usar o arco. Outra coisa interessante, como houve essa ruptura da cultura com a vinda dos imigrantes para o Brasil, eles não poderem retornar para o Japão, então eles voltaram a praticar da forma como era basicamente na mais longínqua antiguidade. Então muita gente chamava essa prática de Yumire, como era antes de se chamar Kyudo ou Kyujutsu mesmo, né? Ou simplesmente Yumi, né? E se usava o arco. Então o arco está no Brasil, o arco japonês, especificando, há quase 100 anos, não em 2008. 2008 foi quando a Federação Moderna de Kyudo veio para o Brasil. Aí é uma outra história. E eles não são os únicos a treinar. Todo mundo treinou aqui e treinou no Japão e treinou nos Estados Unidos, no Havaí, enfim, em vários lugares do mundo para onde teve imigração japonesa. Então aqui, lá na parte de fora que eu falei para vocês da Associação Japonesa, a gente tinha uma pista excelente que dava mais ou menos 30 metros de distância. E a gente disparava nessa parte coberta ou na parte de fora também. Quando a gente unia tudo, chegávamos a ter 50 metros de distância. E aí tudo isso foi feito aqui bem antes desse pessoal sonhar em fazer Kyudo. Agora, como Kyudo moderno, eu vou dizer, a repórter não estava errada, nem esse pessoal, porque aí de fato é uma prática bem nova, né, como a Federação Internacional tal. Mas a prática ancestral que eu estou falando, essa prática do arco e flecha samurai, de uso tanto meditativo no Zen de alto nível, quanto na questão do arco para guerra, né, para o uso nas técnicas de combate, não, isso aqui fomos nós e alguns outros dojos
que também estão documentados nesse vídeo. E a gente vai demonstrar isso um pouquinho mais para frente. Então aqui a prática do Shinto-ryu através do Ogasawara-ryu. E depois nós vamos mostrar o Satsuma, né, com o Jason Sensei, que foi desenvolvido, como a gente falou, muito para a região de Kotia. E hoje estamos juntos no nosso dojo, o Koryu Dojo. O pessoal também do Aizu-ryu, do Kenjiro Sensei. E alguns outros praticantes também que têm isso documentado, principalmente por volta de 2004, 2005 para frente. Já prova também que 2008 não era o ano de início do Kyudo no Brasil. E em São Paulo também, no nosso dojo, na Liberdade, que ficava lá no Fukushima. Treinamos muito Kyujutsu também. Depois no nossos dojos aqui do Morumbi, enfim, na Lapa. Nós formamos um monte de arqueiros por toda a Baixada Santista, de Santos até Peruíbe. Fora o treinamento para os meus filhos, enfim. E tudo isso aconteceu bem antes de 2008. E aqui um jornal da época do nosso dojo lá em Santos. Série do jornal A Tribuna de 1999. Agora um outro estilo importante de Goiânia, como nós falamos, é o Aizu Musoryu. E eles também têm a prática do Kyujutsu no dojo. O meu grande irmãozão também, Kenjiro Sensei, muitos anos de amizade, de treinamento, de troca de ideias, tudo é sensacional. Kenjiro Sensei também formou excelentes arqueiros em Kyujutsu. E aqui o nosso dojo, Koryu Dojo, com o Yagyu Shinkage, Shinto-ryu Shinken Bujutsu e Aizu Musoryu unidos. E são muitos e muitos anos juntos, treinando e se aprimorando. E aqui os 4 herdeiros dos estilos. E aqui a flecha Watakushi que eu fiz de presente para ele. Tudo isso antes de 2008. Otaki Ryutaro Jason Sensei com o Koshiya Rekiryu, né? Satsuma Rekiryu. Isso aqui já em São Paulo, no nosso Koryu Dojo. Então é uma prática muito importante que é preservada, como a gente falou lá atrás, né? Esse estilo foi muito treinado em Vargem Grande, Cotia, dentro da Kokushikan, né? Então, e Zen Sensei foi aluno direto, né, de um dos mestres que trouxeram essa técnica para o Brasil. Utilizando os arcos da nossa pesquisa, né? A pesquisa muito importante feita para poder criar os arcos de Kyujutsu, de Kyudo aqui no Brasil, principalmente de Kyujutsu, né? O Kyudo não é muito relevante, não querendo desrespeitar a arte de forma alguma. É que a questão do Kyudo, muita gente pensa que o Kyudo é uma técnica de combate. Não é uma técnica, é uma arte, é um Budô meditativo, uma prática praticamente do Zen com o arco, né? Tudo bem, tá tudo certo com relação a isso, mas o tiro de combate, que está aqui representado pelo Rekiryu e pelo Satsuma, é outra coisa. Outros estilos, então vamos lá. Outros dojos. Nosso amigo, parceiro também, excelente arqueiro, excelente mestre de artes marciais tradicionais, o Fernando Sensei. Tem uma prática desenvolvida também há muitos anos aqui no Brasil, né, com o arco meditativo, como ele chama, que é a parte de Kyudo também, e o Kyujutsu. Fernando Sensei, o famoso Shiroi, né, é um Budoka com grande habilidade,
um amigo, um aluno e um pesquisador também, e uma das pessoas mais importantes para a preservação do arco e flecha japonês aqui no Brasil. Um artesão de primeiríssima qualidade, também nosso parceiro na guilda, e muito esmerado em tudo que faz, com excelentes trabalhos, principalmente também na confecção de shurikens, de arcos, etc. Flechas. O Fernando Sensei, sensacional. E ele desenvolveu um trabalho longo também por volta do ano 2000 para frente. E com Hankyu, com Yumi, com Dayumi, com Kyujutsu, um treinamento marcial e inusitado, né? Então por isso que a gente fala, Kyudo não tem nada a ver com Kyujutsu, observe isso. Então é um treinamento para preparar você para o Yabusame também. O Ogawa Ryu com a sociedade de Bugei, né? É também muito importante, tanto no Brasil quanto na Espanha, na Europa, né? Tem diversos dojos. E aqui um vídeo deles de 2005, um trecho, lógico. Lembrando, todos esses vídeos que estão aqui demonstrados é para contar a história do Kyujutsu, do Kyudo no Brasil. A história que, pelo visto, não queriam contar. E são também excelentes artistas marciais, muito competentes. Por anos e anos apresentamos em diversos lugares, museus tradicionais, na colônia japonesa, Toyo Matsuri, Tanabata Matsuri, Festival Sakura Matsuri, aqui no Tanabata Matsuri e no Toyo Matsuri, na Liberdade. Somos chamados direto, fizemos diversas apresentações no Bunka, no Bunkyo, né? Então no Genosai. Então são diversos festivais e sempre representando o Kyujutsu, o Kenjutsu e as artes dos samurais aqui no Brasil. E essa história linda continua. Agora nós vamos fazer uma apresentação, na verdade, da primeira arma do samurai. O samurai não começou com katana. O samurai começou com yumi, com arco. Nós temos duas técnicas diferentes aqui. Nós temos Hekiryu, que foi uma técnica que foi trazida para o Brasil, o Kawamura Sensei. Sensei, conta um pouco a história da sua técnica. Aí, meu grande preto. Sensei, onegaishimasu, dozo. Aí, então, Hekiryu é um estilo de Kyujutsu, de batalha. Então, Jason Sensei vai demonstrar a técnica inicial, né, em que você está numa batalha e tem que proceder diferente do Kyudo. Hai. Choto. Por motivos de segurança, é óbvio, não dá para disparar de longe, né? Porque não tem anteparo. Mike-san. Aí. Aí. Arigato. Então ele vai soltar o kimono, né? Para revelar o braço do arqueiro. É importante também salientar que nos estilos antigos nós temos que ser ambidestros. Então vocês vão ver aqui pessoas disparando com arco pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O samurai tinha que saber usar o arco dos dois lados. Sodes. E
Ogasawa. Aí. Ikeda Fujiwara. Vitória-san. Escusi. Posso? O arco dele é menor, que ele literalmente se chama Han-kyu. Han, em japonês, quem sabe japonês, é metade. Então ele é meio arco. Agora, nós vamos fazer a demonstração do que seria um voleio. O voleio, na verdade, é o equivalente ao combate mesmo. Com 2 samurais, um protegendo o outro, fazendo uma série de tiros. Minasamáにはい、お客さんに対してはい、どうもありがとうございました。Nós somos o Koryu Dojo, estamos em São Paulo, no bairro do Morumbi, próxima estação de metrô Morumbi. Venha nos visitar, é só acessar no site, tá bom? Um prazer receber a família lá. Lá tem armadura, espada, baixo, tem um monte de coisa. Aí, muito obrigado. Vamos arigatou, gozaimasu. Atenção. Kyotsuke. Atenção, concentra. Cabeça. Deite a arma, vai!
Tem uma. Aí. Deite a arma, deite a arma. Tem mais uma. Que uma setinha, essa aqui tá difícil. Acho que não tem problema não, né? Aê! Fiquem aí, vocês de baixo. Cabeça. Fila de frente. Linha da frente. Fila de Tem mais trás. uma. Calma. Aí. Fila de trás. Pescoço. Fila da frente. Tem mais um. Vai. Fila de trás. Peito. Fila da frente. Vamos lá, aqui, ó. Tem dois. Oxi. E a meia. Os. Fiquem aí, vocês de baixo. Cabeça. Fila de frente. Linha da frente. Fila de Tem mais trás. um. Calma. Aí. Fila de trás. Pescoço. Fila da frente. Tem mais um. Vai. Fila de trás. Peito. Fila da frente. Vamos lá, aqui, ó. Tem dois. Oxi. E a meia. Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado. Então esse foi uma introdução à história do Kyudo no Brasil, né, e no Kyujutsu também. E se inscrevam no canal, toca o sininho, curte, compartilha. E lembrando, tem bastante vídeos de Kyujutsu aqui no canal. Domo arigatou.